Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Mais uma quarta-feira e mais um estudo de escatologia em Daniel. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não assistiu nenhuma live da série, é só entrar em Raul Nogueira, entra no playlist e procura exatamente escatologia em Daniel. Ali nós temos uma série de lives. E seria muito bom você que está começando agora, ou perdeu alguma, ter realmente uma noção completa de tudo aquilo que realmente tem sido feito. Acho que entrou alguém ali em cima, mas eu não estou conseguindo ver a foto. Mas seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Você está... Oh, Camila! Glória a Deus! Aleluia! Muito bem, Camila. Saudade infinita. Um abraço à mamãe. Tá bom? Então, nós estamos fazendo esse estudo e acredito que se você vem acompanhando, você deve estar sendo muito impactado por tudo aquilo que nós estamos colocando, porque o mundo secular, ele comprovou exatamente tudo aquilo que está em Daniel, a sequência inteira das invasões até Roma, não é? Isso é muito importante porque comprova biblicamente que a palavra de Deus realmente é verdadeira, ou seja, o próprio mundo secular tem que se curvar diante daquilo que está na palavra de Deus. Bem, nós vamos estar orando. O capítulo que nós vamos dar continuidade é o 9, vou dar uma recordada em algo que nós já falamos, mas hoje nós vamos estar vendo uma série de coisas interessantes e que você possa estar anotando, ok? Então, se você tem algum pedido específico, coloque aí para que a gente possa estar orando por você, tá bem? Meu Pai, meu Deus, nós mais uma vez entramos em Tua presença no Santo dos Santos. Nos alegramos, Pai. Está online mais de 320 pessoas, mas nem todas acabam entrando. Mas que o Senhor possa estar tocando o coração dessas, porque a maioria, se não todos, são evangélicos, Senhor. E muitos perdem a oportunidade de estar realmente assistindo, acompanhando algo tão importante. Deus, eu quero lembrar da Rebeca, Senhor. A Rebeca fez mais uma aplicação, esposa do Evaldo, que o Senhor possa estar dando a ela forças físicas, psicológicas e espirituais, e que ela seja completamente curada. Lembramos novamente o Sebastião, Davizinho, crianças que passaram por momentos tão difíceis, que estão voltando a andar, voltando a falar. Lembra a Paulinha de Sai, que o Senhor esteja visitando ela, Senhor, pondo a tua mão de poder. Também, Senhor, há irmãos que estão passando por tantas dificuldades, meu Deus. Que o Senhor possa estar agindo de maneira poderosa. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor, e falando, porque essas pessoas são pessoas que muitas vezes estão passando por problemas e dificuldades. E nós entendemos, Pai, que há necessidade da tua intervenção poderosa. Haja, meu Deus, fale, porque é no nome poderoso do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. O capítulo 9 é um capítulo bem interessante. Olá, Oscar. Nós vamos estar dando uma pequena recordada, tá bom? Algumas coisas nós já mencionamos. Nós já terminamos o capítulo 8 completo, já explicamos. E aqui fala no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, Medo-Persa, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi
pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de durar nas assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então, Daniel começa a invocar o nome do Senhor, pedindo para que ele realmente liberte o povo, coisa que realmente vai acontecer. Ô, Valdivan, ô, irmão Walter Dó, bendiciones, querido, que Deus te bendiga em Uruguai. Oh, yo me alegro mucho por su presencia. Que Deus te bendiga, irmão. Bem, então, aqui fala a forma pela qual, e aí que eu brinco muitas vezes. Oi, Sônia, tudo bem? Oh, que bom, Sônia, tá conosco de novo. Isso que eu vou falar é muito interessante. Eu comentei isso lá no início de Daniel. Tem pessoas que falam assim, eu vou fazer o jejum de Daniel. E quando fala eu vou fazer o jejum de Daniel, estão se referindo ao início de tudo, quando ele estava sendo ainda treinado. Olá, Odilon. Quando ele ainda estava sendo treinado. Olha só. Então, ele decidiu não comer das comidas, né, as iguarias do rei, porque as carnes eram oferecidas a demônios, não é? E aí eu ouço pessoas dizendo assim, eu vou fazer também o jejum de Daniel. Eu vou deixar de comer chocolate, Olá, Sônia. Eu vou deixar de fazer isso, aquilo, não é? Queridos, eu deixei bem claro lá no começo que aquilo... Ô, Henrique, nossa, uau. Então, eu falei que quando uma pessoa diz que vai fazer jejum e come chocolate, ou não come chocolate, melhor dizendo, ou não come certas comidas, mas continua comendo, rapaz, Henrique, ele não faz jejum coisa nenhuma, porque jejum é completa ausência de alimentos. Agora, se essa mesma pessoa disser, olá, Elias, tudo bem? Se essa mesma pessoa dissesse, eu vou fazer o jejum de Daniel do capítulo 9, aí é outra conversa, tá bem? Vamos acompanhá-lo. A paz, Elias. Então, assim que ele leu, que ele chegou à conclusão que os 70 anos havia terminado, ele vai orar a Deus. E vai sim, agora sim, vai jejuar. Voltei o meu rosto ao Senhor. Então ele olha para cima. Sônia, eu tentei jejuar. Você só vai poder, Sônia, fazer o jejum de Daniel do capítulo 9, porque do capítulo inicial não é jejum, porque ele continuou comendo normalmente. E isso não era jejum, ele apenas tomou a decisão de não fazer aquilo que era oferecido a demônios. Só isso, tá bem. Então vamos lá. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza era uma forma que o povo de Israel fazia para demonstrar que estava se humilhando diante do Senhor, que estava realmente totalmente dependente dele, ok? É lógico que isso não precisa ser feito hoje. Isso era parte da cultura judaica. Muito bem. Orei ao Senhor, olha só agora a oração dele. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível. Então ele começa a exaltar o Senhor, ele começa a colocar realmente Deus na posição correta, que guardas a aliança e a misericórdia para conquistar. Olha só, ele guarda a aliança e a misericórdia para quem? Para com os que te temem e guardam os teus mandamentos. Então ele está dizendo, sabe, Senhor, eu sei, Marisa Costa, filha, quanta gente boa, hein? Então ele está falando que o nosso Deus é grande, é temível
e que esse Deus realmente ele mantém aliança com aqueles que o buscam, que realmente guardam, ou seja, obedecem os seus mandamentos. Agora ele começa a falar algo. Marisa diz, que Deus te abençoe e parabéns pelos estudos. Querida, glória a Deus. Deus tem que ser honrado. Ele começa agora a confessar o pecado dele e do povo. Entenda o que eu vou dizer agora. Escreve. Quando uma pessoa falar para você que você tem que pedir perdão pelos pecados do Brasil, né? Pecado do nosso povo, esquece. Nós não temos como pedir perdão dos pecados do povo brasileiro, que cometeu contra o Paraguai, coisa parecida. Não. O que Daniel está falando é que ele estava confessando os seus pecados. É diferente. Ele confessou. Então ele fala, ele afirma: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente. Então ele, Daniel, apesar de ser um servo de Deus, ele se inclui como parte do povo de Israel. E ele está fazendo esta oração porque ele sabia que o povo de Israel tinha ficado 70 anos preso em Babilônia. E agora era a hora do Senhor realmente mover, e ele vai mover Ciro, o medo persa, para levar o povo através de Esdras, depois Neemias, não é? Então ele começa no versículo 5 a falar: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Então ele inclui como povo de Israel, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, o que ele acabou de falar agora é contrário àquilo que está escrito no versículo 4. A quem que Deus realmente mantém aliança? Os que guardam, aqueles que ele fala, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para quem? Para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E ele acabou de falar no versículo 5 que eles não fazem isso. Ok? Eles dizem assim: temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, ele está dizendo: olha, o Senhor guarda, o Senhor mantém aliança com aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que o temem. E nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso. Nós cometemos iniquidade. E versículo 6 ele diz: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, Daniel está entrando na presença do Senhor, está clamando para que Deus solte o povo esse que estava ali em Babilônia, porque estava em disciplina, porque eles tinham voltado as costas para o Deus de Israel. E ele continua. No versículo 7 ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Então ele está dizendo: olha, nós, povo de Israel, deveríamos ficar corados de vergonha. Por quê? Porque simplesmente nós voltamos as costas para o Senhor. E o nosso irmão Daniel está colocando isso diante do Senhor e vai pedir a misericórdia dele, né? Então ele fala: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, para onde os tem lançado, por causa das suas transgressões
que cometeram contra ti. Então, é como se Jeremias estivesse dizendo, sabe, Deus, nós realmente cometemos erros, viramos as costas para o Senhor, cometemos iniquidade e realmente nós temos que ficar envergonhados diante do Senhor, né? Aí ele fala no versículo 8: ó Senhor, a nós pertence curar de vergonha. De novo, ele diz, olha, nós deveríamos realmente sentir muita vergonha. Por isso que ele estava colocando pano de saco e cinza. Estou envergonhado, Senhor. Eu estou realmente, olha, eu estou aqui como parte do povo de Israel, reconhecendo que somos miseráveis, pecadores, merecemos a morte, né? Ó Senhor, a nós pertence o curar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Então, durante todo esse processo de oração, de jejum, Daniel está entrando na presença de Deus, falando como povo. Nós cometemos. É claro que Daniel não fazia parte desse povo corrupto, mentiroso, no sentido de prática, mas ele, na oração, ele se inclui para que Deus olhe para o povo de Israel. Muito bem. Versículo 9 chega onde Daniel quer. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia. Olha, Senhor, tu és misericordioso apesar de nós, não é? E o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Nessa altura do campeonato, as 10 tribos de Israel já haviam sido espalhadas pelo mundo, haviam sido misturados os que estavam ainda dentro da terra, misturados com outros, daí surgiu os samaritanos, não é? E aqui embaixo, em Jerusalém, estava Judá, mas muitos das tribos, muitos daqueles que pertenciam às 10 tribos, desceram e vieram não como tribo, vieram como parte daquela tribo para Judá. E a partir daí, essas pessoas se misturaram. E aos olhos de todos era apenas um grupo de Judá. Ok? Sim. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Então ele chama aquela passagem que o Senhor disse, se vocês me obedecerem, então vocês vão receber bênção. Se vocês me desobedecerem, serão amaldiçoados. Acontece que nos dias de hoje, tem muitas pessoas desavisadas, não conhecendo a palavra de Deus, que quer pegar aquela passagem, jogar para cima de um servo de Deus que pertence à igreja, para quebrar a maldição de família. Não tem base nenhuma para isso, porque a nossa maldição foi totalmente resolvida na cruz. E isso está em Gálatas, se eu só dar um passeio lá. O Senhor se fez maldito em nosso lugar, para que a gente pudesse receber as bênçãos de Abraão. Bem, então, se isso é verdade, isso que ele está falando aqui, ele está falando, se referindo àquilo que Moisés escreveu, que era específico para o povo de Israel, e está dizendo, olha, é isso aí mesmo, ó. Olha só. Ele fala no versículo 11, vou repetir porque é muito importante. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e imprecações que estão escritas na lei de Moisés
servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Então, aqui é uma confissão do próprio povo através da boca de Daniel. Uma coisa que eu quero colocar para vocês. Essa turminha nos dias de hoje que colocam que você tem que quebrar a maldição de família e estão indo contra o que está escrito em Gálatas, quando citam aquela passagem de obediência, bênção, maldição, né? Desobediência, maldição, eles colocam como se o diabo é que estava mandando a maldição sobre aquele povo. Não. Quem estava fazendo isso era o próprio Deus. Ou Deus mandava bênção, ou Deus mandava maldição. Não tinha nada a ver com o diabo. Ok? E se você tem dúvida se você precisa quebrar a maldição de família, entra na playlist, procura lá quebra de maldição de família, tá? E você vai entender bem. Dá um passeio em Gálatas. E aqui ele fala algo que realmente eu fico pasmo, né? Porque o próprio Daniel diz, sabe, tudo que aconteceu foi justo. Esses 70 anos de cativeiro foi justo. Porque realmente os nossos reis, os nossos príncipes, o povo, sacerdotes e todo o pessoal se afastou do Senhor, virou as costas para Deus, desobedeceu o Senhor, mas é isso, ele vai clamar pela misericórdia. Então ele continua, versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Daniel está dizendo, olha, quando veio a mão pesada de Deus sobre Israel, o que acabou acontecendo é que, ao invés de eles se arrependerem e buscar o Senhor, reconhecerem que eles estavam em pecado, não, continuavam murmurando, continuavam praticando tudo que era contrário ao Senhor. Por isso, versículo 14, por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal. Quem é que trouxe? Deus, não é o diabo. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Então, lá, Malvina, João Batista, então, nós temos percebido Daniel, desde o início, se colocando como se fizesse realmente parte do povo e reconhecendo como povo pecadores, miseráveis, iníquos, povo que virou as costas para o Senhor, povo que não quis ouvir os profetas, e por isso eles estavam sob disciplina em Babilônia. No versículo 15 diz, na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, que tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós, ou seja, nós nos tornamos vergonha, nós envergonhamos o teu nome.
Todos os povos que estão à volta viram que o Deus que nos tirou do Egito pôs a mão pesada sobre nós. Por causa do quê? Pecado. E ele fala: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Então agora ele vai começar a apresentar diante dele uma súplica, invocando a misericórdia de Deus, apesar do povo ser o que é. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Queridos, Babilônia havia arrebentado com os muros e com o templo de Israel. Eles estavam presos, já tinham se completado os 70 anos. Era hora deles voltarem, deles reconstruírem. E Daniel está orando e suplicando e lembrando Deus, o Senhor falou que ia libertar o teu povo depois de 70 anos. E ele, vou ler novamente esse 18 que é muito forte. Inclina, ó Deus meus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque, olha agora o que ele vai falar. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ô, Daniel, sabe, irmãos, esta é a oração que nós deveríamos estar fazendo como povo da igreja. Porque a nossa igreja hoje está na UTI. A nossa igreja está doente. As coisas que eu tenho visto, os vídeos que eu tenho visto, as pregações que eu tenho ouvido. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Falsos mestres, falsos pastores, pastores que estão manipulando pessoas, que estão realmente focados no dinheiro, na vaidade, na soberba. Olá, Daniel. Seja bem-vindo. Então, Lindraci, Lindraci, tudo bem, querida? Então, nós deveríamos estar como povo orando, Senhor, nós como igreja estamos pecando, nós como igreja estamos te envergonhando, e estamos mesmo. Quantas pessoas, e eu já ouvi, e talvez vocês também, para que eu vou me tornar crente e fazer o que essa turma faz? É melhor continuar do jeito que eu estou. Sabe, tem católicos, tem pessoas que são de outros grupos religiosos, que têm mais caráter do que aqueles que se dizem crentes. Os crentes estão místicos, estão manipulando pessoas. Claro, não são todos, ainda bem, ainda tem aqueles que não se dobraram a Baal. Mas a verdade é essa. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender e confessar os nossos pecados. Fazer o que Daniel fez. Orar, Senhor, tem misericórdia. Olha, eu estou suplicando que o Senhor tenha misericórdia sobre essa igreja. Não fiado em nossa justiça, mas na tua misericórdia, Senhor. Então, ele fala, esse versículo 18 é tão forte. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça.
porque não temos nenhuma, mas em tuas muitas misericórdias. Senhor, ouve, ó Senhor. Olha agora. Ouve, ó Senhor. Ele vai pedir que o Senhor perdoe os pecados. Ele não pode falar, como muitos querem fazer, eu agora, eu confesso e peço perdão pelos brasileiros que fizeram coisas horríveis com os paraguaios, por exemplo. Ele não pode fazer isso. Mas ele está dizendo, Senhor, toca o coração dessas pessoas, desse teu povo, dessa tua igreja, trazendo para hoje, para que eles se arrependam e que eles realmente confessem o seu pecado. Então ele está dizendo, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor. Ele está pedindo para que o Senhor perdoe, mas ele não pode pedir perdão pelo povo. Não tem como. Ele só está suplicando, Senhor, porque Deus não vai simplesmente perdoar se não houver arrependimento. Se houver arrependimento, sim, aí é diferente. Mas Daniel suplica. Perdoa, Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Bem, essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Uma mensagem de confissão de pecados, de arrependimento, pedindo para que Deus possa realmente tocar o coração daquele povo, para que ele se dobre diante dele, se arrependa e confesse e peçam perdão. Eles estavam exatamente como Daniel falou. Mas nós, igreja, hoje, estamos igualzinho. Quanta vaidade, quanta soberba, quanta ganância, quanta disputa de poder dentro das igrejas. Quantos pastores ditadores, quantos donos de igreja, quantas ovelhas rebeldes. Porque as ovelhas são do Senhor. Ele deu para nós pastores apacentarmos as ovelhas dele. Nós não somos donos das ovelhas. Então, a gente percebe que há problema dos dois lados. Tanto pastores que não estão ministrando a palavra de verdade, não estão ministrando exatamente como o que a palavra de Deus fala para falar e fazer. E de outro lado, um povo rebelde, um povo contradizente, um povo que não quer ser confrontado, um povo que realmente não conhece o Deus que ele diz que crê. Nós fizemos uma live recente, um podcast, onde eu estava entrevistando uma pessoa e o tema era: quem é esse? E nós usamos aquela passagem de Jesus no barco e o mar tumultuado, o vento, o pessoal apavorado, Senhor, desperta, desperta, mestre, não vê que a gente vai morrer? E o Senhor acorda, acalma o mar. Por que vocês não têm fé? E aqueles homens que haviam andado com Jesus, visto tantos milagres, simplesmente falaram: quem é esse? Nos nossos dias, olá Ana Maria, nos nossos dias, boa noite, nos nossos dias, quantos que se dizem adoradores de Deus, que são servos de Jesus, que não conhecem quem é Jesus, não conhecem quem é Deus. Por quê? Porque não mergulham na palavra, se contentam com uma pregação no domingo, durante a semana não conversam com Deus, não se alimentam da palavra de jeito nenhum. Nós estamos num período da história muito difícil. São poucos nos dias de hoje
que buscam a presença do Senhor, que conhecem o Deus da palavra e a palavra de Deus. Os pastores, esses que estão andando por aí, que muitas vezes aparecem em televisão, eles vão ter que prestar contas. E a ovelha rebelde, que não quer ser confrontada quando ela está em pecado, também vão ter que prestar conta. Serão disciplinados, com certeza. Bem, era isso que eu tinha para vocês hoje. Na próxima semana, próxima sexta-feira, nós vamos dar continuidade. E capítulo 9 é muito interessante. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Se você tem algum pedido agora específico, pode colocar. E que vocês todos que estão aí, hoje tem uma pancada de gente, uma opção de gente boa aí, que vocês possam ser muito abençoados. Continuem, sabe, buscando o Senhor. Sabe, o tempo é curto. O som da trombeta está para tocar. E nós seremos arrebatados. Muitos vão ficar, porque nunca nasceram de novo. São meros religiosos. Mas, se você tem certeza da sua salvação, esteja preparado, porque não tem mais nenhuma profecia a se cumprir para o arrebatamento. É só o último da igreja se converter. E nós não sabemos aonde ele está. Henrique escreveu: obrigado, Raul. Foi um tempo abençoado. Que Deus abençoe. Que o Senhor possa estar com vocês e que a palavra do Senhor seja realmente o alimento da sua vida diária. Na Alvina não temos muito tempo, e não temos mesmo. Seja pela nossa morte, porque nós podemos morrer antes do arrebatamento, né? E vamos apresentar, nós morremos, vamos para lá e voltamos, né? Mas pode ser hoje, pode ser agora, tá bem? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti porque ainda temos pessoas com fome de Deus. Ainda temos pessoas que Te conhecem. Não apenas de ouvir falar, mas pessoas que caminham e andam com o Senhor. Nós entregamos a Ti o comando, o restante dessa sexta-feira nas Tuas mãos. Visita-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Abençoe Teu servo e que o Senhor possa cuidar de cada família aqui representada. Entrego eles nas Tuas mãos, guarda-os, abençoa-os, Senhor. Obrigado pelo emprego da Sônia. E que o Senhor possa estar, Deus, com todos aqueles que estão doentes, daqueles cujo mundo interior está em desordem. Que o Senhor possa curá-los. E que o Senhor possa aplicar esta palavra de hoje em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você chegou depois que eu comecei, não se preocupe. Assim que for possível, eu já vou colocar lá no Raul Nogueira Canal no YouTube e você vai poder assistir na íntegra, tá bom? Entra e já entra no playlist. Se você é cadastrado, ok. Se não é, se cadastre, não é? E toque o sininho, como o pessoal fala, para que o Google possa perceber que o que nós fazemos é relevante. E entra no playlist e procura lá Escatologia em Daniel. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na santa paz do Senhor.